Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira, aqui em São Miguel do Araguaia, em Goiás. Bom, no nosso estudo de hoje, a gente vai mergulhar na leitura complementar da semana, tá? É para quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026, e tá lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. E o que é fascinante é que mesmo sendo um versículo só, bem curtinho, ele traz uma lição poderosíssima que se encaixa, olha, como uma luva, no nosso estudo da lição 5 sobre a importância do jejum. Para a gente entender bem o peso desse versículo, a gente precisa primeiro visualizar a cena. Pensa só, o rei Josafá e todo o reino de Judá estavam, assim, numa crise gigantesca. Um exército enorme, assustador, uma união de vários povos vinha marchando contra eles. Sabe, na lógica humana, a derrota era praticamente certa. A nação inteira corria um perigo iminente. E aí a gente chega na reação do rei exatamente como a Bíblia descreve. A primeira coisa que a palavra de Deus faz questão de destacar é que Josafá temeu. Isso é tão real, tão importante. Ele não era um super-herói sem emoções, não. Ele era um homem que, de frente com uma ameaça impossível, sentiu medo. É uma reação profundamente humana, sabe? E isso nos conecta demais com a história dele. Agora, o que é sensacional é o que acontece a partir daí. O medo não foi o ponto final. Pelo contrário, foi o ponto de partida. Olha só que progressão incrível. Primeiro, o medo bateu. Mas em vez de paralisar, veio uma escolha. Segundo, ele pôs-se a buscar ao Senhor. E terceiro, ele não guardou isso para ele, não. Ele transformou essa busca pessoal numa ação coletiva, proclamando um jejum para toda a nação. Ele basicamente canalizou o medo para uma atitude de fé e uma atitude decisiva. Então, o que significava essa convocação toda? O que Josafá estava de fato pedindo para o povo? O jejum bíblico, como a gente está aprendendo, vai muito além de só deixar de comer. É uma disciplina espiritual. É um ato consciente de se abster do alimento com um propósito muito maior. Mostrar uma dependência total, completa de Deus, principalmente naquelas horas em que as nossas próprias forças e soluções já se esgotaram. E aqui a gente chega num ponto que é, olha, crucial. O jejum não é uma moeda de troca para tentar forçar a mão de Deus, sabe? Não é chegar e dizer, Senhor, estou jejuando, então o Senhor tem que me abençoar. Muito pelo contrário. É uma postura de humildade. É como Esdras e Neemias fizeram, se colocando diante de Deus e dizendo, nós não conseguimos, mas o Senhor pode. Nós dependemos inteiramente de Ti. O próprio Jesus, lá em Mateus 6, nos deu um alerta sobre a motivação por trás do jejum, não é verdade? Ele faz um contraste claro entre o jejum genuíno e o jejum dos hipócritas. O jejum de Josafá tinha o foco totalmente em Deus. Já o dos hipócritas era só na aparência para os outros. A motivação de Josafá era buscar a intervenção de Deus. A dos hipócritas era receber o aplauso dos homens. O resultado para ajudar? Livramento. O resultado para os hipócritas? Uma recompensa aqui na terra, totalmente vazia. A intenção do coração muda tudo. Isso tudo nos mostra que o jejum é tipo uma ferramenta com múltiplas funções, né? É um caminho para a gente se humilhar diante de Deus, para expressar arrependimento, como o povo fez lá na época de Neemias. É uma forma de fortalecer o nosso espírito contra os desejos da carne, de alinhar nossas prioridades com as de Deus e, claro, de buscar a direção dele, assim como a igreja em Atos fez antes de enviar Paulo e Barnabé para a missão. E, claro, a história de Josafá acaba nos fazendo olhar para dentro. Quando a gente enfrenta os nossos próprios exércitos, seja um problema financeiro, uma questão de saúde, uma crise na família, uma batalha espiritual, qual é a nossa primeira reação? A gente se deixa paralisar pelo medo ou usa esse sentimento como um gatilho para buscar o Senhor com tudo que a gente tem? O jejum, então, não deve ser visto como uma obrigação pesada, de jeito nenhum, mas sim como uma arma espiritual poderosa que está à nossa disposição. Assim como a oração é uma ferramenta que o discípulo de Jesus pode e deve usar para se fortalecer, para se preparar para os desafios da vida, sempre lembrando que a batalha, no fim das contas, pertence ao Senhor. E na prática, no dia a dia, o que essa disciplina faz por nós? Bem, ela nos ajuda a exercitar o domínio próprio, igual um atleta que treina o corpo, sabe? Aumenta a nossa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque ao dizer não para um desejo físico ilegítimo como a fome, a gente treina o nosso espírito a dizer não para desejos carnais que são pecaminosos. E com isso, a gente se concentra muito mais naquilo que realmente importa, a obra de Deus.
Resumindo tudo, a lição de Josafá lá em 2 Crônicas 20, versículo 3, é completamente atual. Quando o medo bater na nossa porta diante de algo que parece impossível, que a nossa resposta seja como a dele, buscar o Senhor e declarar, através da oração e do jejum, a nossa total e completa dependência daquele que tem todo o poder nas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.